Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas no Comando podcast. Apresentando estou eu, Regina, e a Renata. E hoje a gente está recebendo uma convidada super especial, a Fátima. A gente vai falar sobre quebrando barreiras, o que realmente impulsiona mulheres ao C-Level. Então a gente vai mergulhar nesse tema de liderança feminina e transição de carreira. A gente vive num momento, né, em que a coragem, a reinvenção e a autenticidade são competências tão importantes quanto o seu perfil técnico, né? E a gente vai conversar bastante com ela sobre mudança, sobre recomeços. Bem-vinda, Fátima. A Renata vai te apresentar para o público. Bom, a Fátima Primati é formada em Administração e Tecnologia, tem MBA em Gestão Empresarial pelo IBMEC e Conselho Administrativo pelo IBGC, Conselheira de Administração certificada pelo IBGC. Carreira consolidada como Chief Executive Officer em empresas de médio e grande porte, nacionais e globais, com transição de carreira para a governança corporativa, onde hoje atua como conselheira. Tem experiência como conselheira de administração, contribuindo com estratégia do negócio e governança corporativa. Ampla vivência como CIO de grandes empresas, construindo uma robusta estratégia de tecnologia e operação. Atuação em M&A, due diligence e processos de IPO, garantindo alinhamento estratégico e operacional. Tem experiência em transformação digital, com um aumento de eficiência e produtividade. Liderança em grandes mudanças organizacionais, alinhando tecnologia e modelos de negócio. Construção de times de alta performance e sucessão, promovendo diversidade, equidade e inclusão. E a forte experiência em projetos de responsabilidade social, voluntariado e mentoria. Muito obrigada, Fátima, pela sua disponibilidade e participação aqui conosco. Eu é que agradeço, eu me sinto honrada de estar aqui nesse projeto lindo, né, Elas no Comando, e queria agradecer Regina e Renata pelo convite. A gente que agradece. Fátima, a gente traz mulheres de diferentes perfis, personalidades, e a gente gosta de ouvir a opinião delas e o significado de algumas palavras que é comum no nosso meio. Primeiro, maternidade, o que significa para você? Para mim, maternidade foi um mundo de descoberta. E eu acho que foi na maternidade que eu aprendi o significado da palavra amor infinito. Liderança, o que significa? Liderança, para mim, é o poder da influência, da responsabilidade, da ética. E eu tenho uma frase que talvez diga o que é liderança para mim. Eu até leio. Liderança é a capacidade de mover pessoas e organizações para o futuro. Com a responsabilidade, com clareza, com ética, com respeito e propósito. Ótimo. E carreira? Ai, carreira é a minha estrada, é a minha jornada, é a construção. Quando eu olho carreira, eu lembro de tijolo por tijolo. E sucesso? Sucesso é o resultado de estar bem, de estar feliz. E tem alguns ingredientes que a gente pode colocar no sucesso. Para mim, é dedicação, é foco, é ação e celebração. Acho que essas 4 palavras juntas representam para mim sucesso. Muito bom. Quando que você percebeu, Fátima, que você era líder? Foi algo que, assim, naturalmente foi se mostrando ou não? Foi realmente uma construção? Foi leve? Foi pesado? E que perfil de liderança, né? Como é que você definiria o seu perfil de liderança, seu estilo de liderança? Como que isso também foi evoluindo, foi transacionando ao longo da sua carreira? Tá. Eu iniciei a minha jornada profissional em 1986. Então vamos lá para trás, porque as pessoas que vão estar ouvindo vão falar, nossa, que estranho comparado com o que é hoje. Então em 86 eu comecei no mercado corporativo como estagiária. Naquele momento, o que tinha de carreira? A construção linear, degrau, outro degrau, outro degrau. Naquele momento, eu não tinha carreira em Y. Durante a minha jornada, a gente teve a carreira em Y. E eu também não tinha a carreira de portfólio que a gente tem hoje. Então, naquele momento, era natural eu estar como estagiária, próximo passo, trainee, júnior, e eu fiz essa carreira escadinha bonitinha. Porque eu sempre fui curiosa e tive iniciativa. Então, quando eu estava lá
numa posição, eu já olhava o que eu precisava para chegar na outra. próxima. E em 1993, eu fui promovida para coordenadora. Então, de 93 para cá, eu tô na liderança. Uhum. E foi natural, né? Foi natural, eu acho que com foco, com oportunidade também, eu acho que também tem um ingredientezinho que é sorte, né? De você estar pronta para o próximo passo. E desde 93 eu tenho liderança. Comecei com uma liderança menor até chegar ao C-Level. Sim. Aí você perguntou sobre estilo de liderança. Bem, meu estilo de liderança, ele começou de um jeito e ao longo da minha jornada eu fui ganhando ingredientes e fui ganhando experiências. Uhum. Uma parte, ela vem formal, acadêmica. Então, as próprias empresas, no momento em que você sai de uma área técnica, que a minha era 100% técnica, e vai para uma liderança, eu tenho que ganhar algumas habilidades que eu não tinha. E comportamentos, né? Então, uma parte é acadêmica, mas eu diria que é pouca. A outra parte, a maior parte, é a parte da experiência, de você da ver, vivência, da né? vivência. E aí não é só a vivência do seu líder imediato, dos outros líderes. Então, eu sempre fui muito curiosa de olhar para isso. E eu tive a sorte, e aí eu digo que isso é sorte, de ter um líder 20 anos comigo. Que legal. O mesmo. E nós fomos para várias empresas, para várias culturas. E esse líder, que é meu amigo hoje, ele era um líder, ele é, né, um líder humano e transformacional. Então, essas duas características dele, eu acho que eu ganhei um pouco. Então, hoje, né, eu já fui uma líder mais dura, uma líder mais perfeccionista, uma líder mais de demanda, Então, assim, eu acho que vai ao longo do caminho. Mas hoje eu poderia dizer que eu sou uma líder humana, antes de tudo. Motivadora, porque eu sou para ação. Eu sou ética. E eu acho que eu também sou transformacional, por essa vivência que eu tive com ele. E é muito bacana você ter acompanhado, né? Mudando de empresas, mas seguindo com a mesma liderança, né? É legal. Isso demonstra que vocês tinham bastante conexão, né? De relacionamento. Tem uma questão importante que é a confiança. Sim. Isso eu acho que é o maior valor, Sim, né? Então, assim, teve horas que a gente falava assim, poxa, mas eu não vi um líder diferente. Mas eu não precisava, porque na mesa a gente tem vários líderes. E é muito interessante quando você é líder e você se conhece, que é um tema que a gente vai falar depois do autoconhecimento, é de você olhar para os outros perfis e falar assim, putz, Renata tem uma coisa que eu não tenho. Deixa eu prestar atenção nela. Porque para ela parece tão natural e para mim é tão difícil. Então eu acho que a gente precisa começar, porque às vezes na própria mesa já tem um MBA completo. Né? E o oposto também, né? Às vezes, tal pessoa tem uma coisa que, nossa, eu não quero. Exato. Né? E aí você começa também a se observar. Exatamente. Quando opa, peraí, não quero fulano na minha vida. Não vou fazer assim. Não funciona. E você falou que desde 93 você tem a liderança, né? Teve algum momento que você teve algum ponto de vulnerabilidade que te fez aprender com isso? Vários. E agradeço as perguntas, porque me deu a chance de voltar pra minha história. Sim. E ver um monte de coisa. Então, vieram vários, não tive uma vulnerabilidade, eu tive várias. Mas tem uma que quando vem a pergunta, ela é a primeira. Então eu vou trazer essa. Vou trazer só o contexto. Processo de demissão. E não eu ser demitida. Eu, como gestora, demitir alguém. Então eu estava numa empresa, eu era CIO, uma empresa global. E nós tivemos uma missão de reduzir 10% da companhia. O número tá dado, né? Dado. E aí isso acho que é não é 9,5, não. 10%.
E nós fizemos um workshop, o RH preparou um workshop, nós fomos todos os líderes para falar sobre esse momento. Porque era um momento de preparação, não só na escolha dos profissionais, mas também na comunicação. Então nós tivemos esse processo, por isso que ele me marcou. Sim. Porque depois eu aprendi que não era tão simples assim, e por isso precisava dessa preparação. E os líderes estavam em estágio de maturidade diferente. Sim. Então, mais um motivo de a gente se preparar. Eu tinha 50 pessoas na área de tecnologia. Eu tinha que demitir 5. E 5 bons. 5 competentes. Chegou o dia D. Então, o dia D, eu cheguei no escritório e eu fui demitindo um por um. Cada um que passou na minha mesa, eu sofri. Terminou o processo dos 5. Eu não consegui ficar na minha sala. Eu tive que sair e dar uma volta. E caminhar. Para tentar reconectar as minhas emoções. Esse para mim foi um dia muito triste. Muito triste. Eu lembro como se fosse hoje. Agora, o que eu aprendi? Eu aprendi que a teoria é completamente diferente da prática. Então, eu aprendi lá no workshop a teoria, como fazer. Mas a emoção que você sente, ela é diferente. Sim. Então... E com cada pessoa, porque tem uma história, tem um porquê de tudo, né? Isso. Então, a teoria difere da prática, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, é corriqueiro nas empresas, mas se a gente usar gentileza e empatia, fica mais fácil. Sim. Ainda mais quando você não tem um motivo para demitir, né? Porque a questão financeira não é um motivo, né? Se a pessoa cometeu uma falha, né? Tá Tem entregando, você já fez feedbacks, é outra história. É um pouco mais fácil, você justifica melhor. Olha, você tá sendo desligado, você não cumpriu, você não fez, tal. Agora, olha, eu tenho que te desligar porque eu tenho que bater um número aqui. E porque eu e não ela. Exatamente. Você não tem motivo pela sua decisão, né? Quando você tem uma falha, você tem um motivo para tua decisão. E né? você Não tá vai construindo, né? Porque Sim. se você trabalha com feedback, então você fala, olha, aqui não foi tão bem. Dá o tempo para a pessoa se recuperar, para tentar, né, recuperar esse gap, é mais fácil. Sim. Esse aqui não foi tão fácil. Por isso que, quando vocês fizeram a pergunta... Foi esse que veio, eu falei, vai esse que eu vou falar. Ok. E o que você considera essencial para a gente construir uma carreira sólida sem deixar ele se consumir pelo ritmo corporativo, né? E o ritmo corporativo, ele é parecido em quase todas as corporações, mas aí você tem o efeito ambiente, né, adicionado às pessoas, que às vezes pode complicar tudo ou facilitar tudo. Mas para ter essa carreira mais sólida, mais estruturada, sem pirar, o que você considera aí essencial nesse processo? Olha, essa pergunta para mim é complexa. Eu fui consumida pelo mundo corporativo durante os 40 anos. E fui consumida pela tecnologia, que é outro mundo alucinante. Então eu fui consumida, mas eu sou apaixonada. Porque se eu não fosse apaixonada pela tecnologia e pelo trabalho, eu acho que eu não teria... Atrás, né? Eu teria desistido, teria procurado uma outra carreira, eu poderia ter feito N coisas. Mas eu sou apaixonada. Então, o meu pêndulo 80-20, 80 pro trabalho, 20 pro resto. Tava tudo bem. Porque eu sempre gostei de trabalhar, eu adoro trabalhar. Mas eu acho que o que faz, né, a gente ter um pouco de clareza aqui, o primeiro, dedicação e foco. Hoje tá facílimo de a gente desfocar. Fácil. Eu me pego várias vezes iniciando alguma coisa e terminando em qualquer outra. Menos naquela. Então, dedicação e foco. E eu falo dedicação porque não existe almoço grátis. Né? Você tem que dedicar. Eu dediquei muito. Tem foco. Tem a integridade. Eu não vou fazer qualquer coisa por qualquer preço. Né? Então tem a Fátima Primati, é uma pessoa. Tem o propósito, eu estou fazendo determinada coisa por quê?
A resiliência, porque a gente vai passar turbulências, todo mundo vai passar por turbulências, e o bom de passar por turbulências ou crises é que elas passam. Então, acho que a resiliência é um pouco importante, mas eu acho que mais do que tudo, e eu tive que aprender na marra, é o equilíbrio. Eu não tive o equilíbrio, e aí eu comentei dos 80-20. A sorte é que eu gostava dos 80, né? Então, eu acho que trazer equilíbrio desde o início. Desde o início, em tudo. Eu tô na faculdade, eu tenho que fazer equilíbrio. Eu tô no meu estágio, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tô aqui trabalhando como conselheiro, eu tenho que ter equilíbrio. Tudo. Ô, Fátima, e a liderança feminina para você pode ser traduzida como sensibilidade ou dureza? Ou você acha que a liderança feminina tem algum requisito especial, essencial, para a mulher se tornar uma conselheira, ir para um C-level? O que você entende da questão da liderança feminina? Bem, eu já fui dura, eu já fui sensível, e como eu comentei, a liderança ela vai mudando, mas eu acho que não tem muito a ver com gênero, né? Acho que tem vários componentes aí em volta. Eu acredito que a liderança feminina, por si só, já traz o componente da diversidade. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto que eu acho que a mulher, eu vou dizer o que eu acho, tem várias responsabilidades, vários papéis. Isso também é uma fortaleza. De você desempenhar os papéis, saber a hora que você para um, que você vai para o outro, você puxa a responsabilidade. Eu acho que outra força que a gente tem é a leveza. Porque a gente pode ser firme e leve. A gente pode dar o recado de outra forma. E a gente não precisa ser igual a um homem. Não precisa bater na mesa, a gente não precisa falar alto. A gente pode continuar sendo o que nós somos. Mas por muito tempo eu não sabia que eu poderia ser quem eu sou. Então, o tempo que me deu esse estalo, essa é a beleza de ser mulher. Então eu tenho que trazer as minhas características para a mesa. Agora, lembrando, nós estamos no mundo de negócios. Então a gente não pode esquecer desse ponto. Então acho que a gente tem alguns ingredientes muito interessantes. E tem um que eu gosto muito, que é o cuidado. Eu sempre vejo uma mulher cuidando. Minha avó cuidava, minha mãe cuidava, eu cuido. E quando a gente está na empresa, a gente também cuida. Então eu acho que esse é um outro ponto que eu acho importante, que a gente não pode perder. E isso ajuda na gestão dos conflitos. E muito. Mas você acha que ter esses vários papéis, né? Você comentou agora há pouco, isso dificulta de alguma forma? Você acha que isso pesa um pouco mais ou não? Depende de como você encara. Porque às vezes a gente pode trazer isso como um fardo. Mas se eu trago isso de uma maneira leve, não é um fardo. Agora, para você ter vários papéis, e eu vou falar de mim. Vários papéis que eu tive, você tem que ter uma rede de apoio. Sim. Né? Então, senão, você sofre. Sim. Então, a partir do momento em que você precisa estar mais tempo no escritório e menos tempo na sua casa, quem que vai te dar o apoio? Se você tem que viajar muito a trabalho, quem vai te dar apoio? E aí eu não tô falando só da estrutura familiar, tô falando também na estrutura do trabalho. Sim. Né? Porque então, pra você sair, você tem que ter alguém ali. Então, assim, existe um bem bolado que precisa ser estudado. Mas eu acho que a mulher leva isso de uma maneira muito prática, né? Muito prática. Eu, pelo menos, vejo. E assim, eu vejo várias mulheres. Eu trabalho... Hoje, eu tô num grupo de mulheres. Então, eu vejo muitas mulheres. Mas a minha história não foi com mulheres. Sim. Né? Então, eu tive que aprender no mundo masculino. Mas que às vezes a gente se compara, né? A gente se compara. E acho que até o nosso grau de exigência, ele fica diferente. Porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, como é que ele não dá conta de fazer isso?
Eu sou mãe, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer isso, eu faria isso aqui com os pés nas costas. Como é que ele não consegue fazer em 3 horas isso? Então a gente fica até exigente, né? Porque esse excesso de habilidades que a gente tem de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e múltiplos papéis, acho que acaba deixando. Você sente isso também. Sim. A gente, poxa, ele é solteiro, ele não faz nada, ele só tem isso aqui, como que não consegue, né? A gente fica, né? Eu tenho isso, faço aquilo. Então a gente fica num nível, acho, diferente também, porque a gente viveu também muita coisa ali, né? E aí, concordo com você. Então aí, voltemos pro equilíbrio. E lembramos aquele ponto da empatia. Uhum. As pessoas são diferentes, É, as pessoas sim. têm valores diferentes, as pessoas olham Cognitivo, de né? forma Então, diferente. E aí há a beleza Uhum. de a gente poder ter essas pessoas. Mas, óbvio, nós somos seres humanos, Uhum. a gente julga É. e a gente se compara. Uhum. né? Mas já tô numa fase que eu não me comparo. Eu tô numa fase em que esse meu líder, que eu trabalhei 20 anos, ele falava assim: Fátima, nunca se compare. Eu falava, mas não, como eu não posso comparar? Nunca se compare. E aí eu comecei a perceber que é verdade. Então, eu acho que a gente tem que usar essa beleza. E aí a gente tem que ir lá e ver a dificuldade qual é, tentar ajudar. E às vezes também, Renata, eu acho que a gente faz demais. Uhum. Né? Então agora, nessa minha transição, eu comecei a tentar colocar os pingos nos is. E eu me sinto mais feliz quando eu faço uma coisa de cada vez. Momentos da minha vida eu precisei fazer várias ao mesmo tempo. E tudo bem. Isso me deu ação, isso me trouxe talvez aonde eu tô hoje. Mas é mais gostoso você ir inteira pra alguma coisa. É. Então, Quando você fala, não se compara, assim, eu comparo, tá? Isso é uma coisa que eu não consigo. Não, mas eu comparo mais assim pra usar coisas que eu não quero fazer, coisas que eu não, assim, tive muitos líderes assim super agressivos, arrojados e que falavam muitos palavrões. E eu pensava assim, eu não vou fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu não quero, eu não preciso demonstrar minha força, meu poder, minha liderança através de palavrões. Então, eu comparava para ver coisas que eu não queria fazer. Então, é por isso que eu falo, não, super eu comparo porque eu fico atenta a esses pontos, assim. Mas competência você também comparava. Não, eu comparava, né? É verdade. Porque tinha umas pessoas que assumiam... Você deve ter vivido isso, né? Pessoas que assumiam algumas posições que... como é que tá ali, né? Como é que chegou ali, né? Então, assim, a gente faz isso, sempre, né? Esse julgamento. Sempre. Faz parte. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua transição de carreira. Onde veio esse gatilho, né, que te despertou essa necessidade de transacionar a sua carreira? De novo, foi algo natural ou foi algo que você foi planejando mesmo que acontecesse? Como foi eu isso? adoraria que fosse planejado, mas não foi. Vou trazer o contexto para talvez vocês entenderem o que estava passando na minha cabeça. Em 21, eu estava trabalhando na Laureate, a última empresa corporativa que eu trabalhei como CIO. Eu já estava lá há 10 anos. E a Laureate foi vendida para a Anima. Então, eu estava num processo de M&A e eu ficaria na Anima, nesse processo, até terminar toda a parte sistêmica, que sempre é a parte mais delicada, assim, né? A que dá um pouco mais de trabalho. Beleza. Então, eu já estava nesse processo. Como eu nunca tinha tido nenhuma parada de sabático, e às vezes eu via as minhas amigas fazendo, eu falava assim, gente, talvez seja a minha hora. Bem, então eu não estava com muita pressa. Eu terminei de fazer... Terminei não. Eu fiquei até fevereiro de 22. Mas no final de 21, eu fui convidada para ser conselheira. Nada planejado, nada. E eu nem sabia direito o que era ser conselheira. E aí, essa empresa me chama para ser conselheira, o dono. Eu gostei do convite e falei, bem, vou fazer um curso. Porque como é que eu vou ser conselheira se eu não sei? Ai, não vou passar vergonha, pelo amor de Deus. Então, eu falei para ele me dar um tempo. Fui fazer o curso do IBGC e aceitei ser conselheira. Mas isso para mim era um adendo.
terminei o processo da Laureate, vou começar a fazer meu outplacement, com calma. Agora eu vou parar e vou fazer minha transição de carreira, que eu não sei direito, mas vou fazer. Então eu entrei na LHH, a minha consultora me apresentou todas as possibilidades, conselho era uma delas, e ela me perguntou, Fátima, o que nós vamos fazer? Eu falei, bem, a única coisa que eu sei fazer, eu vou pro mercado ser CIO. Ela, não, mas aí ela me apresentou todas as possibilidades, que a gente nem percebe que tem tantas. Sim. E ela falou, eu falei, olha, eu poderia ser COO, porque eu já tive uma passagem de COO por 2 anos, mas eu não me sinto apta a concorrer com COO experiente. Então, esquece. Então, eu só sei ser CIO, nós vamos continuar sendo CIO e ponto final. Tá, vamos lá, linda, maravilhosa, fazendo entrevistas, um monte de entrevista. Mas as entrevistas, elas sempre vinham com aquela história, tem nada de novo aqui. Eu vou ser uma CIO, de mais áreas ou menos áreas, mas que todas eu já tinha passado. Aí eu fui tomar café com o VP de RH da Laureate, que já estava aposentado. E no café ele me fez a pergunta, e aí foi o gatilho. Ele me fez a pergunta assim, e como é que tá esse processo de transição? Eu falei, tô como conselheira, tô aprendendo, mas tô voltando no mercado como CIO. Ele, então você decidiu ficar no sofá? Aquilo me incomodou. Mas ele falou, não, tudo bem. Tem pessoas que realmente gostam, né? E talvez você ainda precise de alguns desafios que você ainda não passou. Terminamos o café. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí parece que as coisas vão clareando. Nenhuma das entrevistas tinha nenhum desafio por trás. Nada de novo. Nada de novo. E eu comecei a perceber que eu tava com a faca e o queijo na mão para fazer a mudança, porque esse era o melhor momento para mudar. Eu não precisaria pedir demissão, Você tava livre, né? Eu tava livre. Aí, eu tomei a decisão. Aquele convite do conselho foi um convite que eu até não tinha imaginado como minha profissão. Eu tinha feito o curso e eu tinha gostado. E eu falei, olha, tô gostando da governança, adoro coisas certas, adoro coisas transparentes. Eu não tenho problema, as pessoas que me conhecem sabem que eu sigo regras, que eu gosto de política, que essa questão de ter regra não é um problema para mim, não é, pelo contrário, é uma forma de trabalho deixar que tudo traz organizado, clareza. Então assim, eu comecei a olhar para aquilo como uma possibilidade. E eu acho que foi esse o meu gatilho. Aí eu me enchi, né? Como é que foi, né? Aí eu me enchi de coragem. Eu me enchi de vamos embora. Eu gostei. Parece que eu tava sentindo aquilo que eu entrei na faculdade. Sabe aquele friozinho na barriga? O que vai ser? De incerteza, né? E eu falei, cara, é pra aí que eu vou. E eu me dei o luxo de voltar a ser estagiária. E eu vou errar. E eu tô aqui pra aprender. Aí eu me visto de coragem, me visto de humildade, porque... E tudo que eu tinha trazido na bagagem não era desperdiçado. Não, de jeito nenhum. Mas não era suficiente. Então aí entra a humildade. Eu sabia que para eu ser uma conselheira e não falar bobagem, você ia ter que estudar. Eu tinha que estudar. E aí eu entrei nessa estrada. E tô aqui. Que legal. Faz quanto tempo? Foi em 21, o conselho. 4 anos. Fiquei 2 anos nessa empresa. Depois eu me certifiquei. Agora eu já me recertifiquei. Agora em janeiro já me recertifico, porque a certificação é a cada 2 anos. Sim. E tanto gostei que hoje, além de ser conselheira, eu tô muito envolvida no IBGC. Sim. Eu faço parte da coordenação temática de conselho de administração. E hoje estou com você na coordenação do capítulo do interior. Então, eu acho que eu vesti a coragem. Ainda falta muito para eu ser uma conselheira, que eu vislumbro ser, mas eu estou no processo.
Saí de estágio, acho que eu já tô agora ali no júnior. Capaz. Estagiária. A experiência que ela tem. Eu tô... Estagiária sou eu. Mas o legal é que você não precisa... Uma coisa importante que vocês perguntaram aqui sobre o medo da transição, né? Sim. Então, olha, claro que dá medo. Será que eu vou ter o sucesso que eu achava que eu tinha? Porque eu olho para minha carreira e acho que foi uma carreira de sucesso. Mas será que vou ter o mesmo sucesso? Então, vai com medo mesmo. É isso. Agora, eu não preciso tirar tudo que eu aprendi. Lógico Tudo que eu que não. aprendi me empurra. Uhum. Tem algumas escolhas que não. Tem algumas escolhas que você precisa se aprofundar mais. Sim. No meu caso, acho que o conselho, o que eu tive, me ajuda. Sim, com certeza. Ainda Me dá. mais numa área tão técnica, né? Que é a tecnologia. A sua carreira foi toda construída numa área que ela é um público eminentemente masculino. Como é que foi? Que é tecnologia, a gente sabe. Todas as empresas, 100%, assim, é dominada 90%, né? pelo Eu público diria. masculino. Assim, nas que nós trabalhamos, assim, era raro encontrar mulher. Nas faculdades, é raro você encontrar uma mulher na sala de aula desses cursos de tecnologia. Como que foi para você esse tipo de liderança, esse tipo de ambiente, esse tipo de trabalho? Que acho que os seus coordenados eram eminentemente o grande público masculino. Coordenados, líderes. Isso. Eu nunca tive uma mulher na minha carreira, no início da minha carreira, que eu pudesse me inspirar. Isso. Pouquíssimas. Eu acho que eu nem tive. Agora eu tenho muitas. Uhum. Né? Eu tenho várias que eu me inspiro. Eu nem sabia que era tão masculina. Uhum. Então, acho que eu entrei por ignorância. Eu entrei nessa área porque eu escolhi, como todo mundo que sai do terceiro colegial, tem que escolher, fazer uma escolha. Então, eu fiz a escolha pelo que eu era melhor na matéria. Então, eu sempre fui boa em exatas. Então, eu vou escolher algo em exatas. Uhum. E a tecnologia estava começando os cursos de universidade. E como eu gosto de coisa nova, como eu gosto de estar à frente, eu falei, vou escolher um curso que eu não tenho, não sei, vamos embora. Eu prestei matemática, eu prestei análise de sistemas, administração de empresa com análise de sistemas, e eu passei. E minha mãe falou, mas o que é isso? É para aí que eu vou. E a minha irmã foi para engenharia. Então, assim, eu não sabia que era masculino, e isso para mim nunca foi nenhum problema, porque eu tive que aprender. Você tem que aprender as piadas, você tem que aprender. Eu não falo palavrão, eu só falo palavrão quando eu tô muito nervosa, e às vezes a melhor palavra é um palavrão para determinado momento. No trânsito, né? Às vezes fecham. tem alguma coisa importante, mas eu acho que eu nunca tive essa diferenciação. Acho que porque o meu ambiente Você se acostumou. era esse, né? Agora... Foi natural, né? Foi natural. Então, mas a minha luta sempre foi trazer mais mulheres para a tecnologia, e foi por isso que há 20 anos eu faço parte de uma ONG, e sou voluntária para trazer mais mulheres para o mercado de tecnologia. Porque a gente tem dificuldade de trazer. Então, hoje, eu fico... Cada vez que eu vejo uma mulher subindo no palco, cada vez que eu vejo mulheres, meninas, se interessando para a área de tecnologia e sendo executivas, sabe... Parece que eu tô junto. Então, essa felicidade... conquista, essa né? felicidade, ela contagia. Mas é difícil as mulheres estarem cada vez mais impulsionando. Isso não muda. Parece que a gente passa anos e anos e isso não tem uma evolução, assim. Pequena. É pequena, mas assim, eu até escrevi um artigo no LinkedIn que uma notícia que saiu que as grandes marcas de luxo teve uma troca na gestão da diretoria de criação e tal, e das 13 marcas, Dior, Chanel, Valentino, só 2 cadeiras eram ocupadas por mulheres.
Então, o que está acontecendo? Porque no mercado da moda ainda impera o domínio dos homens na gestão. Será que eles sabem mais do que a gente? Será que eles sabem mais do que a gente quer? Então, assim, é estranho numa área que deveria ser predominantemente feminina ter homens no comando. Mas é por quê? É porque é difícil mesmo a ascensão de mulheres, né? É por isso que a gente tem que trabalhar bastante, e é por isso que eu acho que uma das... que a gente vai falar um pouco de propósito, mas uma das coisas que me motiva é ajudar mais mulheres a entrar na área de tecnologia e que elas gostem de estar. Agora, tem um ponto em que a gente pode ajudar, que é a sororidade. Então, se tiver uma indicação, eu quero indicar uma mulher. Às vezes, a gente indica homens e mulheres, mas se a gente quer mudar isso, eu acho que a gente também tem que fazer o nosso papel. Sim, exato. Ótimo. E você acumulou muita bagagem, né, em todos esses anos de carreira. Quais são as competências dessa sua carreira anterior que te ajudam nesse novo caminho, né? E como é que você enxerga a importância de ser curiosa e de se reinventar continuamente na carreira? Uma CIO para o conselho, eu acho que um primeiro ponto é a visão sistêmica. Então, eu tenho uma visão do todo. E eu tenho uma visão tanto sistêmica quanto de negócio. Porque eu trabalhei muito a minha carreira nisso. Então, acho que isso. Outro ponto é a liderança. Fiquei bastante tempo na liderança e como é que eu influencio e como é que eu tenho resultados com o time. E a influência que eu tenho com os meus pares, com os meus liderados e com os parceiros. Então, acho que esses 3 componentes, eu acho que são importantes. Agora, tem a questão da curiosidade, não tenha dúvida, que faz você ir além. Sim, sempre, né? Em qualquer profissão, eu acho. Qualquer profissão. Né? Então, a curiosidade deveria vir junto, né? Quando a gente nasce, já vem o item curiosidade. E aí, a curiosidade te ajuda a buscar oportunidades e verificar alguns desafios que tem pelo caminho. E um outro ponto importante, eu vou dizer aonde eu tô, mas isso para mim é em qualquer lugar, é o lifelong learn. Então, hoje, no mundo em que a gente tá, não vou nem falar da inteligência artificial, tô falando de qualquer coisa. Não dá para dizer, eu terminei a faculdade e agora vou trabalhar. Suficiente. Então, é o tempo inteiro. E hoje, a gente tem mais acesso. Sim. A gente tem pílulas de aprendizado. Eu posso aprender determinada coisa, eu posso pagar, posso fazer gratuito. Sim, tem muitas opções, muitas possibilidades. Posso me aprofundar mais, aprofundar menos. Então, o lifelong learn, para mim, é a forma que você se reinventa. Sim, não, perfeito. É estudar sempre, né? Sempre. É admitir que você não sabe tudo e que você precisa estar o tempo inteiro estudando, aprendendo, até porque o mundo muda o tempo inteiro, né? Toda hora. Ô, Fátima, e quais os erros que você acha que os líderes cometem quando eles migram de executivo operacional para uma cadeira de conselho mais estratégica dentro da empresa, né? Porque ele sai do executivo que operaciona, né? E vai para uma questão mais de pensar, de decidir e estar mais alinhado com estratégias. E muitas pessoas não têm esse preparo, né? É um processo. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Você sair do executivo onde você faz, você tem a responsabilidade, tem o comando-controle, para uma hierarquia de influência. Isso. Então, você vai estar. Não é um processo simples. Eu acho que esse é o principal desafio. E aí você tem que se policiar. Então, acho que esse é um primeiro desafio. O outro desafio é que tem gente que chega arrogante, né? Então, acho que esse é um ponto. O que você tem de bagagem te ajuda muito, mas não é o suficiente. Então, você vai ter que aprender, sim. Vai aprender sobre a empresa, você vai aprender sobre a cultura daquela empresa, você vai aprender sobre números, você vai ter que aprender. Finanças, vai ter que aprender. E tem uma sutileza que é o seguinte: eu me acho relevante, eu me acho que fui relevante. E eu preciso continuar relevante ou será que eu preciso continuar gerando impacto? Isso muda tudo. Então, eu digo que essa transição, ela tem que ser com leveza,
não só do CIO para conselho, mas qualquer transição com leveza, com humildade e com reflexões periódicas. Como é que eu tô até aqui? E é você com você mesmo. Né? Você não está concorrendo a uma corrida. É você com você mesmo. É a hora da verdade. Então, o que que eu quero? Tô indo pro caminho? Putz, essa reunião aqui, quase mandei o CIO fazer o que ele tinha que fazer. Quase eu fui fazer. Né? Não. Será que eu ouvi mais e falei menos? Então, é essa reflexão que precisa ser feita para qualquer transição. Porque você também quer se dar bem. Então, como é que você tá? Acho que isso ajuda um pouco. E deixa eu te fazer uma pergunta que também não tá aqui no script, mas dada a sua fala, veio claro. na minha mente. Hoje, ocupar uma cadeira de conselho, muitas vezes, quase sempre, você é a única mulher na sala. Né? E aí, você acha que isso também acaba... E você tem muita gente ali com mais experiência, alguns que têm humildade, sabedoria, um nível elevado de liderança e tudo mais, e outros que eu sou o cara e quem é você chegando agora, e aí... E além de tudo, você é mulher, vai querer vir falar aqui, né? Você já presenciou situações como essa, ou então já ouviu até de outras mulheres que também estão, né, em conselho, que tenham passado por situações como essa? Eu não passei por nenhuma situação como essa. E eu acho que eu também tenho o poder de ouvir o que eu quero. Então, se acontecesse isso, acho que eu daria menos atenção. E, de novo, não vamos estar numa mesa de conselho para competir. Né? Então, se isso está acontecendo... Tem um desequilíbrio ali da pessoa que está causando. Eu vou né? entender o que está acontecendo. Será que não sou eu que estou até estimulando? Então, acho que, de novo, a gente precisa entender. E o que a gente precisa num conselho, e acho que esse é um dos assuntos que a gente aprende lá quando está fazendo o curso de conselheiro, é a gestão do conflito. Então, um dos nossos papéis é evitar conflito. É trazer ali um ambiente agradável, um senso comum. Né? Muitas vezes não é fácil. Então, eu nunca tive essa experiência, mas uma vez quando eu entrei num conselho, que é masculino e eu sou a única mulher, eu falei, eu acho que eles não vão me ouvir. Acho que minha voz vai ser aquela voz secundária. Depende de mim. Depende do tom da minha voz. Depende do conteúdo que eu vou trazer para mesa. Sim. E as Como pessoas, você conduz, né? As pessoas escutam. Sim. Então, eu nunca tive, mas eu já ouvi algumas histórias. E assim, de novo, né? Às vezes é muito mais o que o outro tem para dar, né? Mas às vezes também, Regina, vamos pensar. Se eu tô numa mesa dessa, não é um lugar para mim. Exato. E aí eu, humildemente, me recolho. Exato. E vou para um lugar onde eu tenha mais valor. Sim, e onde faça sentido. Perfeito. Né? Bom, se você tivesse o poder de voltar no tempo, alguma coisa você faria diferente na sua carreira? Essa pergunta foi difícil. Primeiro que eu tenho o maior orgulho da minha carreira. Então, eu acho que assim, de bate-pronto eu responderia não. Mas depois eu falei, não, deve ter. Tem. Se eu tenho tanta dificuldade hoje, e tive tanta dificuldade de equilíbrio, eu acho que eu mudaria o meu equilíbrio. Sim. Eu acho que desde o início, eu teria que dar conta de tudo de uma maneira harmoniosa. Sim. E não mais pra lá e mais pra cá. E aí, fazendo isso de uma maneira mais harmoniosa, eu talvez pudesse ter estudado mais, e aí poderia ter ido para fora, fazer algum curso, e poderia ter me permitido ter mais filhos. Então, pensando, acho que tem. Sim. Qual que é o seu maior propósito hoje, Fátima? O que te motiva a seguir? Que legado você quer deixar? Bem, meu propósito hoje é ser feliz. Primeiro lugar, eu tenho que estar bem comigo. E eu aprendi que se eu tô bem comigo, eu tenho uma energia ao meu redor que propaga isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se eu tô bem, a minha casa vai estar bem.
Sim. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a gente saber o nosso papel dentro da nossa casa e nos lugares onde a gente vai. Então, às vezes aquele jargão, né? Eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Então, eu quero estar bem, eu quero ser feliz, eu quero estar bem comigo e eu quero continuar a gerar impacto nesse mundo. E às vezes as pessoas falam, mas você tá lá numa instituição. Eu tô lá numa instituição. Se eu conseguir mentorar uma menina, se eu conseguir dar um emprego para uma menina, se eu conseguir trazer mais mulheres, eu já fiz o meu trabalho. Sim. Então, eu não tenho o tamanho, eu tenho a intenção. Sim. Então, isso para mim é importante. Então, eu quero continuar gerando impacto. Eu quero ajudar minha filha na escolha da carreira, né? Então, tudo que eu aprendi, eu gostaria de alguma forma, passar. E agora, nesse momento de transição, muitas pessoas me procuram para falar sobre esse momento de transição, que não é fácil. Tem pessoas que ficam mais tempo no vale da tristeza, ou do desespero, da depressão. Então, eu também quero poder ajudar essas pessoas, de alguma forma, influenciar de uma maneira positiva. Eu acho que é isso que eu quero. Eu quero continuar aprendendo o tempo inteiro, o que eu puder. E já tô aqui pensando o que eu vou fazer em 2026, o que é algo novo que vai entrar aí no meu hall de coisas. Acho que é isso. Muito bem. Legal. Fátima, um dos maiores propósitos nossos aqui é a gente, através de histórias como as suas, passar mensagens de inspiração para quem está ouvindo, para outras mulheres se encorajarem, se inspirarem. E a gente quer saber qual é a mensagem que você quer deixar para quem está assistindo. Eu, como gosto de listas, eu sou a rainha das listas, eu fiz uma listinha de alguns itens em que eu acho importante. Primeiro, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E só me conhecendo eu vou saber se eu vou estar feliz ou não, se eu tô bem ou se eu não tô bem. Demora, mas eu acho que é um caminho. O outro é o conhecimento do aprendizado. Então, a gente nunca para de aprender. Uma conversa na casa da tia vai ter um aprendizado. Agora, a tua mente está aberta, né? Preparada para isso, né? Então, eu acho que o conhecimento em qualquer lugar tem que estar ligado. Põe lá, Wi-Fi on, conhecimento on. Foco nesse mundo que distrai a gente de tudo que é lado, foco. Então, se você tem uma visão e ela não se constrói sozinha. Então, você tem que ir até lá. Então, para isso, precisa de foco. Equilíbrio. Talvez o equilíbrio eu tivesse que colocar em primeiro lugar, aqui não está na ordem. Equilíbrio. Equilíbrio sempre. Mas vai ter horas que eu vou precisar fazer mais uma coisa. Claro que vai. Sim. Claro que vai. Quando você está na maternidade, o pêndulo está 100% para a maternidade, né? Então, mas entender que ele vai ter esses altos e baixos, mas deveria estar numa harmonia. Coragem, né? Hoje em dia, entrar em algo novo, entrar na faculdade, procurar um emprego, mudar de emprego, decidir sair de uma cadeira de conselho, não é trivial. Então, coragem. E coragem vem com ação, né? Tem que fazer. E outra coisa que eu acho, duas coisas que eu acho importante. Para ter essa coragem, talvez você não precise estar sozinho. Então, como é que está a sua rede? Então, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de um network intencional. E eu vejo muitas vezes as pessoas procurarem o seu network quando elas precisam. Sim, por interesse. Por interesse só, né? Então, eu acho que a gente precisa. Eu nunca tive um network. Hoje eu tenho vários, de assuntos diferentes. E é muito importante. E aquele network que você também ajuda. E eu sempre acho que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Sim, então, você gera uma relação ali, network, né? De confiança. Muito importante. E a última, que eu aprendi numa das palestras que eu fui, e que um executivo foi no palco, ele disse que quando ele saiu da presidência, e ele foi num amigo, né, visitar um amigo, perguntaram, você é fulano da onde? Naquele momento a casa dele caiu.
Porque até então ele era Tinha um sobrenome. Eu sou a Fátima o da sobrenome era Laureate. empresa. Eu sou a Fátima da MetLife. Ah, eu sou fulano amigo. Mas isso desconcentrou. Quando ele falou isso, então acho que meu último ponto aqui é falar sobre integridade. Eu sou Fátima Primati em qualquer lugar. A empresa é uma passagem, Sim. mas eu tenho que ser íntegra. Então isso é a gente com a gente mesmo. Sensacional, perfeito. Muito maravilhoso. Fátima, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter te recebido aqui. Tanta coisa que você conseguiu trazer nesse pouco tempo. Tá convidada para vir mais vezes? Porque eu sei que todos esses anos aí tem muita história ainda para contar. Obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço imensamente estar aqui contando um pouquinho da minha história. Espero que alguma coisa sirva de inspiração para quem estiver ouvindo. Muito obrigada. Com certeza. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história da Fátima. Nós vamos deixar os contatos dela no nosso vídeo. Curtam e assistam os próximos. Obrigada.